Olá, eu sou a Luciana e eu vim falar um pouquinho da análise da filogenia da minha sequência. Então, inicialmente eu fiz o alinhamento das minhas sequências, né, com as sequências de leptina de diferentes espécies, e fiz a análise desse alinhamento no Mega. Por fim, eu obtive a minha árvore, que já é a árvore final, com a análise estatística. Aqui eu observei que a minha sequência, então, ela tem uma proximidade do percussor de leptina de Homo sapiens e da isoforma X1 da leptina de Homo sapiens. Aqui eu obtive um valor de bootstrap baixo, mas pode ser porque essas sequências têm elevada identidade, então durante a análise elas podem ter sido compreendidas como uma mesma sequência. E aí eu vou fazer a análise da árvore melhor ao longo do vídeo. Primeiro eu quero pedir desculpa se eu falar alguma besteira, porque eu estou um pouco longe da minha zona de conforto, mas vamos lá. Observando a parte final, então, da minha árvore, estou fazendo análise de baixo para cima, ou seja, das espécies mais distantes da minha sequência para as mais próximas. Aqui é possível observar que eu tenho algumas espécies próximas, então eu tenho aqui a foca mais próxima do cão e o urso aqui, em um ramo diferente, e do felino. E essas são espécies que pertencem à mesma ordem, então, dos carnívoros, né? Aqui nesse braço, então, eu tenho o ovinho, o boi e a ovelha próximos, e eles realmente pertencem à mesma ordem dos Argiodáctilos. O equino aqui já está mais distante evolutivamente dos demais, então ele ficou com o ramo separado. E o que não faz muito sentido aqui é esse percursor de leptina de músculos e galos estarem no mesmo ramo, indicando uma proximidade grande entre essas sequências. Então, esse ramo aqui da minha árvore não faz muito sentido, porque diz que tem uma correlação alta entre as sequências do percussor de leptina de músculos e galos, que são espécies distantes evolutivamente, e por isso não teria muito sentido haver uma correlação muito grande assim entre essas espécies. E aí eu fiz o blast, então, da sequência de leptina do galos no NIH, e eu vi que existe uma proximidade, então, dessa sequência com os músculos, né, e outras espécies de roedores. E fazendo uma busca na literatura, eu achei um artigo desse autor, Serozzi e colaboradores, em que eles questionam, então, essa sequência presente em alguns bancos de dados, essa sequência com elevada identidade como os músculos, por exemplo, né, como mamífero, porque quando o receptor de leptina de galos in vitro, né, ele é testado com a leptina de duas espécies diferentes, de espécies diferentes de aves e mamíferos, existe uma maior interação entre a leptina e o receptor do galos, entre a leptina de aves e o receptor do galos. E aí ele busca fazer, então, uma avaliação de regiões conservadas, né, entre diferentes espécies de aves, a fim de fazer uma estrutura, predizer uma possível estrutura para essa leptina de galos. Ele compara aqui no final aqui, ó, com Homo sapiens, e existe uma diferença muito grande, uma similaridade até dessas regiões conservadas com outras espécies de aves, mas uma divergência em comparação ao Homo sapiens. E aí, depois que eles, através de informações evolutivas mesmo, e de ferramentas de bioinformática, conseguem, então, fazer uma estrutura 3D, predizer uma estrutura 3D, eles fazem o teste dessa estrutura com, aqui, cultura de células, né, que expressam o receptor aqui do galos, né, da galinha, do pato, do humano. E eles observam, então, uma maior afinidade, uma maior interação dessa leptina pelo receptor do galo, um pouco maior do pato e bem menor do humano. Aqui ele usa um antagonista só para ter certeza que essa leptina está interagindo com aquele receptor específico.
e no controle a gente vê que não tem interação realmente. E aí, com base então nessa estrutura que foi predita aqui nesse trabalho, é possível observar que a identidade em comparação aos músculos reduz abruptamente. E aqui o humano também, a identidade é também bem inferior. Então, falando aqui um pouquinho sobre a porção inicial da minha árvore, fazendo uma análise, a minha sequência, ela ficou bem próxima, então, tem uma considerável proximidade, então, do percussor de leptina de Homo sapiens e da isoforma X1 aqui, da leptina de Homo sapiens. Essa porção tem bastante sentido em termos evolutivos, né? Porque aqui eu tenho diferentes espécies de primatas, e aqui mais próximo dos Homo sapiens, então, eu tenho a isoforma, então, X1 e X2 da leptina, dessa espécie aqui, que é um orangotango, e aqui esse daqui do Pantoclodites, que é um chimpanzé, e o gorila aqui, que são realmente as espécies mais próximas, então, aí dos hominídeos. Então, essa árvore me diz que provavelmente eu tenho aqui a sequência, né, da leptina, não sei exatamente se percussor da isoforma, mas que ela pertence à espécie Homo sapiens.